Olá, meus queridos. Meu nome é Jaime Vieira e eu tenho uma palavra hoje para o seu coração. Antes, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para o Evangelho chegar mais longe. E não se esqueça de ver o nosso último vídeo, que está lá no canal da Camila Gílio, que está na descrição aqui, tudo que está acontecendo aqui em Portugal. Ok? Então, bora para a palavra. A palavra hoje se encontra em Daniel, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 22, fala o seguinte: Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com uma voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-los dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Muito forte nessa passagem. Eu lembro que eu assisti uns desenhos, alguns filmes de Jesus, e mostrava quando Daniel, né, na época antiga, né, no Velho Testamento, antes de passar Jesus, mostrava Daniel, e Daniel lá na Cova dos Leões. Quando entrava na Cova dos Leões, os leões iam dormindo, assim, de repente, né? Mas não, um anjo fechou a boca do leão e não deixou a devorar ele. Ele, como todo mundo sabe, se a gente for ler aqui do início, ele foi uma pessoa muito íntegra, Daniel. Daniel não tinha acusação, as pessoas não tinham acusação. Tanto que ele era tão íntegro que o rei deixava ele como supervisor dos governadores. Então as pessoas tinham muita inveja dele. Então a gente tem que tomar cuidado com as ciladas do inimigo hoje. Temos que vigiar, procurar saber, né? Procurar qual caminho, até andar no meio da rua hoje a gente tem que tomar cuidado, saber qual rota que a gente deve seguir, pedir por Espírito Santo ajudar a gente em tudo que a gente for fazer, no nosso trabalho, na faculdade, na nossa vizinhança, pedindo discernimento para Deus, onde sempre a gente deve pisar, com quem a gente deve falar, com quem a gente deve conversar. E montaram uma cilada para Daniel, para que ele pudesse cair. Não tinha nada contra ele, então viram que através da lei do Deus dele, né, tinha alguma coisa que poderia derrubar. O rei, ele ficou tão distraído que acabou aceitando uma lei que era para ir contra o amigo dele, né, que era Daniel na época. Então a Bíblia também fala que ele ficou aqui contrariado, né, mais para frente aqui, porque ele ficou desesperado na hora que ele soube sobre a lei, o decreto que ele fez, caiu a ficha dele ali, que era contra Daniel, né? Porque Daniel, a primeira coisa que ele fez quando recebeu essa notícia sobre esse decreto foi orar. Olha que homem, olha que coisa. Então, toda a resposta que a gente precisa quando acontecer alguma aflição, alguma coisa ruim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar, igual Daniel. E ele foi orar e ele foi pego, como todo mundo viu aqui, e conforme a gente leu aqui, ele também, o anjo fechou a boca. Só que não era só simplesmente uma história que era para ser contada. Foi um testemunho gigantesco, porque aqui no versículo 26 adiante, versículo 25 adiante, você vê que foi glorificado o nosso Deus, que toda a terra foi glorificada, todas as línguas foi glorificada. O rei mandou um decreto mostrando que o Deus nosso é todo-poderoso, o Deus de Daniel é magnífico. Ele livra, salva, faz sinais, faz maravilhas no céu, na terra, livrou Daniel do poder dos leões. Então ele escreve tudo isso e manda para todo mundo. Então, se a gente aguentar firme, independente de onde a gente está, e tá ali batalhando, tá em oração, pode ter certeza que Deus ele vai te ajudar muito.
Tanto que depois, no último versículo, 28, fala que Daniel durou o reinado de todos. Durou o reinado de Dário, durou o reinado de Sírio, da Pérsia. Então, durou de todos, porque ele teve um coração íntegro. Em Daniel 1:8, em algumas versões fala: Daniel, contudo, não se deixou contaminar com as iguarias do rei. Então, o coração de Daniel era diferente. O coração dele. Que a gente possa ter esse coração perante ao Senhor, quebrantado, contrito. Que a gente possa ir com o coração, como o primeiro socorro vem para ele. Quando acontecer alguma coisa boa ou ruim, a gente já se voltar para ele, ir para ele, orar com ele. Mesmo que o decreto ainda for para não orar, você vai para orar, sabendo que temos um Deus que pode proteger de todas as coisas. Sabemos que temos um Deus que, se acaso alguma coisa ruim também aconteça, estamos na eternidade com Ele. Esse é o mais importante. A história de Daniel, ele está na Babilônia, sabendo que na Babilônia era tudo ruim, ele está numa terra que não era dele, saiu de Judá para ir para uma terra desconhecida, onde aquele povo oprimia demais, até para falar a língua deles, não deixava falar a língua dos judeus e tudo mais, e oprimia a cultura, tirava todas, e ele se posicionou e continuou íntegro, continuou mostrando quem ele é, continuou servindo o Deus Todo-Poderoso, não se curvou a reis, não se curvou aos outros deuses. Ele foi muito forte. Então, que a gente possa continuar de ser íntegro, independente do local, independente o local, não importa. Eu vi muitos amigos meus se desviando quando entrou na faculdade, quando entrou num curso técnico, quando entrou em alguma coisa nova. Mas um dia eu perguntei para Jesus o porquê disso. Foi quando Deus deu esse versículo, Daniel 1:8, que ele não se contaminou, colocou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Que a gente possa colocar no nosso coração, para que a gente possa servir realmente o Senhor. Porque eu vou falhar, o seu pastor vai falhar, o seu amigo vai falhar, mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele nunca falha. Deus te ama muito.